Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Meu nome é Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre o segundo ponto dos 5 referentes aí ao calvinismo. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo, cujo tema é eleição incondicional. Ou seria eleição condicional? Bem, os dois pontos serão mostrados, afinal de contas nós estamos falando de uma série dos 5 pontos do calvinismo versus... Mas antes, eu gostaria de pedir uma gentileza sua. Se você não é inscrito nesse canal, eu gostaria que você então estivesse se inscrevendo, ativando as notificações, para que você pudesse estar acompanhando essa série e também todos os outros vídeos que eu já tenho postados no canal e outros que com certeza eu estarei fazendo, se Deus assim me permitir. Se você já é inscrito, então eu gostaria de lhe pedir, gentilmente, por favor, me ajude, deixando o seu like, deixando o seu joia, compartilhando esse vídeo, se você se sentiu edificado, vier a se sentir edificado ao final dele, que você estivesse compartilhando com alguém, para estar aí de repente ajudando uma pessoa que tem dúvidas com relação a esses temas acerca da salvação. Esse é um dos pontos onde as divergências entre o calvinismo e o arminianismo vão se acentuar. Se no primeiro ponto que vimos, que foi acerca da depravação total, praticamente eles estavam uma concordância assim, muito grande na maioria dos pontos, já nesse segundo ponto nós vamos ter aí algumas diferenças significativas. Embora esse tema da eleição seja um tema bastante discutido, desde o século V inclusive, é um tema que foi melhor sistematizado aí por Agostinho. Conforme eu havia comentado com vocês já no primeiro vídeo em que eu falei, onde a gente comentou a respeito da história, dos debates acerca da salvação, onde nós tivemos um embate entre Agostinho e Pelágio, E já ali naquela época, Agostinho sistematizou essa doutrina bíblica, portanto, mas ele simplesmente sistematizou, ele organizou ela de maneira que as pessoas pudessem compreendê-la mais facilmente. Eu vou até deixar o link aqui, o card do vídeo, para você poder assisti-lo depois, para que você possa, ao assistir esse aqui, você ter um melhor entendimento a respeito daquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? O fato é que essa doutrina da predestinação ou da eleição, ela é uma doutrina bíblica. Ela não é algo que foi inventado pelos reformadores, isso lá por volta do século XVI, ou mesmo Calvino, que foi um dos reformadores, e é assim, muitas das vezes apontado como o principal responsável por essa doutrina da predestinação, por ela ter ganhado tanta influência assim, Embora houvesse alguma divergência entre os reformadores a respeito dessa doutrina da eleição / predestinação, é fato que todos eles eram concordantes de que era uma doutrina bíblica. Se nós analisarmos tanto os primeiros reformadores como aqueles de segunda geração que os sucederam, como aqueles que foram responsáveis pela confecção, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de fé bastante conhecida no meio reformado, e também haviam outras confissões de fé que abordavam essa questão da predestinação, eleição em seus estatutos, em seus artigos, como por exemplo a Confissão de Fé Batista de 1689. Ela é uma confissão reformada, que inclusive depois os batistas que seguiam essa confissão de fé ou se norteavam por ela, passaram a ser conhecidos como os batistas particulares, diferente da maioria das igrejas batistas que nós temos inclusive até em nossos dias, onde eles seguem muito mais a doutrina arminiana. A Declaração da Fé de Savoy, de 1658, que é das igrejas congregacionais, é a confissão de fé das igrejas congregacionais. Nós temos também os 39 artigos da religião, que seria uma suma, um resumo aí das confissões de fé da igreja anglicana, uma igreja lá do Reino Unido, na Inglaterra.
no seu artigo 17, entre outras confissões de fé que também abordavam esta doutrina. Então, eu estou falando isso muito mais para reforçar esse ponto de que não foi uma doutrina que foi sistematizada e inventada por Calvino. Se a gente for ver, o próprio Agostinho já falava sobre ela, né? A Bíblia fala sobre ela, né? Mas, como estamos falando a respeito de calvinismo versus arminianismo, nós temos que abordar a forma pela qual essa doutrina ela é vista, tanto no calvinismo quanto no arminianismo. Como parte dos seus decretos, Deus escolheu, ou melhor, Deus predestinou para a vida eterna aqueles que Ele escolheu de entre a raça humana, ou seja, Ele escolheu alguns, né, pecadores para a vida eterna. Foram aqueles que Ele escolheu pelo entendimento desta doutrina. Quanto ao restante da humanidade, Deus os deixou entregues aos seus próprios pecados, de modo que eles são condenados, ou receberão, no caso, a condenação eterna por conta dos seus pecados. Isso quer dizer o seguinte, isso implica em quê? Primeiro, Deus escolheu, por sua graça e amor, aqueles que Ele quis escolher. Ninguém obrigou Deus a escolher. Então, se ninguém obrigou Deus a escolher, não foi por algo que Ele tenha visto ou por aquilo que Ele previu que as pessoas haveriam de manifestar lá na frente, no futuro, em algum momento do tempo, e por isso eles os escolheram para a salvação. Segundo ponto, se não foi por mérito, não foi por aquilo que Ele viu que eles manifestassem, não foi nem porque Deus percebeu que eles haveriam de perseverar até o fim e por isso Ele os escolheu. Não foi por isso. Resumindo, não foi por nada que Ele tenha visto em nós, mas por sua livre graça. Esse é o ensino, né, resumido daquilo que o calvinismo fala nesse segundo ponto da eleição incondicional. Incondicional quer dizer não condicional, ou seja, não está condicionado a nada, por isso que a gente explicou aqui, né? Então, Ele não viu nada que eles pudessem manifestar, ou previu que eles tivessem uma fé, ou que viesse a ter algum mérito para merecerem, para serem salvos. Ele também não viu nada, nem que eles iriam perseverar até o fim nesta fé, para que Ele os escolhesse então. Alguns versículos que nós temos aqui da Bíblia, que falam a respeito disso. Nós podemos ler Efésios capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, aí nós vamos para o verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Verso 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. 8:30 diz o seguinte, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que está no passado, né? É interessante esse texto. Romanos capítulo 9, aqui do verso 11 ao 16, diz o seguinte, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Por outro lado, nós agora precisamos ver o que diz o arminianismo. Lembrando que o calvinismo, na verdade no sínodo de Dort, como eu já havia comentado, lá de 1618 a 1619, esse eu não comentei, eu quero acrescentar essa informação que é importante, eles estavam
discutindo que esse foi o sínodo, uma última reunião que tiveram vários países, né, pessoas de vários países da Inglaterra, da Escócia, da Suíça, além da própria Holanda, né, da França também. Nós tivemos vários representantes das igrejas reformadas da época, onde eles se reuniram para discutir, na verdade, a questão desta soberania de Deus com relação à salvação, e estavam também discutindo a questão da soberania no sentido de quando que Deus havia decretado, ou se ele havia decretado antes da queda, depois da queda, a escolha, né, ou a eleição do homem. Então algumas coisas foram levantadas e dentro disso surgiu aí a questão da remonstrância apontada pelos seguidores, no caso de Armínio, né, que não concordavam, né, que tinham uma outra visão, que tinha uma visão diferente, né, a respeito destes pontos. Então esse tema acabou sendo abordado nesse sínodo e depois saiu o resultado, onde a remonstrância foi rejeitada, né, os 5 artigos do arminianismo foram rejeitados, né, e foram aí estabelecidos, ou como uma resposta a esses 5 pontos do arminianismo, 5 pontos do calvinismo, como nós os conhecemos hoje, ok? Então vamos ver o que diz o arminianismo. Vou colocar aí na tela para ficar mais fácil para você ver. No arminianismo, por outro lado, a predestinação é uma visão corporativa. Ao invés de Deus selecionar uma pessoa na eternidade e escolhê-la para a salvação, Deus decide que um grupo, no caso a igreja, será salvo. Por igreja, do termo grego eclésia, né? Ou seja, uma pessoa pode ser considerada eleita somente se ela estiver em Cristo, na igreja, como parte do corpo de Cristo. Em outras palavras, o que o autor aqui está dizendo, né, de onde a gente tirou este artigo, ele está dizendo o seguinte, que a pessoa pode se considerar eleita se ela tiver aceitado a Cristo. O segundo ponto eu vou colocar aí na tela para você também, diz o seguinte: Deus escolheu as pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. Veja que aqui ele está pegando então o decreto da eleição, ele está pegando a questão que está na Bíblia, né, que está escrito lá, baseado em sua presciência. Aí o ponto no que Deus se baseou para escolher as pessoas que ele escolheu. Ele está tentando justificar como que ele fez essa escolha, com base na presciência, ou seja, com base naquilo que o próprio homem viria fazer em algum momento da história da sua vida. Ele previu, então, que quem aceitaria livremente a salvação e predestinou os salvos. Então, assim que a pessoa escolhe, ele predestina, e não ele predestina para que a pessoa escolha. Veja que há uma diferença aí significativa. Então, quando que a salvação vai ocorrer dentro da visão arminiana? A salvação ocorre quando o pecador, tocado pela graça, escolhe a Cristo. Por isso fala-se tanto de graça preveniente, uma graça que age antes. Depois você tem uma graça cooperativa, né, que vai agir no homem a partir do momento que ele aceita a Jesus. O pecador então deve exercer fé para crer em Cristo e ser salvo. Os que se perdem-se por livre escolha. A livre escolha aí é do homem. Já não foi Deus quem simplesmente deixou que eles então permanecessem em seus pecados, diferente aí da questão do ponto de vista calvinista, né? Não quiseram crer em Cristo e rejeitaram a graça auxiliadora de Deus. E aí nós podemos ler no número 30, verso 19, que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Veja que Deus então dá a opção para que o homem faça a escolha, conforme lemos neste versículo. Temos ainda 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que é basicamente o versículo pelo qual se baseiam nessa questão da presciência. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E mais um texto, para a gente ficar no empate aí, né?
temos aqui Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é Jesus falando para os seus ouvintes que estavam resistindo à sua palavra. Bem, para a gente concluir, vimos aí que o conceito de eleição no calvinismo e no arminianismo são diferentes, bem diferentes. Enquanto que no calvinismo, Deus escolhe alguns pecadores, geralmente os piores, né? Diga-se de passagem, por sua livre graça, sem nenhum mérito, sem prever que eles haveriam de fazer alguma coisa, ou que produziriam alguma obra, ou que perseverariam até o fim. Ele escolhe por sua livre graça, e não só escolhe, porque quer dizer, foi escolhido, então não precisa fazer nada. Não, ele providencia, o próprio Deus então se encarrega de produzir ou providenciar todos os meios para que aqueles aos quais ele escolheu pudessem então se achegar a Cristo. Ou seja, alguém que viesse a pregar a palavra para eles, a própria palavra sendo preservada, como nós a temos até hoje. Nós temos o próprio Espírito Santo agindo na vida do homem, antes, durante e depois da sua conversão. Nós temos a questão dos dons espirituais, principalmente os dons daquele que prega a palavra, aquele para ministrar a palavra, para ensinar, além dos demais dons espirituais, obviamente. A própria igreja como instrumento, como ferramenta do Senhor, através da ministração correta dos sacramentos, da pregação da palavra, né? E aí, sacramento ou ordenança, né? Estou usando as duas terminologias, né? As duas palavras, né? Seriam, nesse caso, para nós aqui, sinônimos, né? No caso, a ceia e o batismo. Já no arminianismo, Deus escolhe com base em sua presciência, ou seja, em algum momento do tempo, Deus vê que o homem, ou aqueles aos quais ele escolheu de antemão, haveriam de responder com fé, porque ele escolheu com base naquilo que ele viu. Então, aí ele escolhe essas pessoas, e tendo restaurado, né, o seu livre-arbítrio através da graça preveniente, esses homens, especificamente esses que ele escolheu, têm condições de responder positivamente à exposição do Evangelho. Então esse é o ponto. Ele escolheu dentro, e essas pessoas vão estar dentro da igreja, né? Deus então escolheu, ele disponibiliza a salvação a todos, cabendo ao homem escolher se aceita a salvação ou se rejeita a salvação. Então o homem tem o seu livre-arbítrio restaurado através da graça preveniente. A partir do momento que ele responde em fé e arrependimento à exposição da palavra de Deus, Deus o auxilia, então, com o Espírito Santo agindo na vida dele a partir daí. Então, a diferença básica entre um e outro é que no calvinismo você tem uma escolha individual e sem nenhum mérito ou sem nenhuma previsão de fé futura, até porque Deus é quem vai conceder, pela visão calvinista, todas estas coisas, né? A graça agindo conjuntamente com a fé, o Espírito vai infundir fé no coração do homem. Já no arminianismo, o homem ele tem a sua liberdade de escolha restaurada pela graça preveniente, e porém Deus aí ele escolhe de forma corporativa, ou seja, Deus escolheu ou elegeu a igreja. Todos aqueles que vierem a crer e perseverarem até o fim, esses são a igreja, esses são os eleitos. Então eles são eleitos porque perseveraram, e não foram eleitos porque Deus os escolheu no tempo ou na eternidade especificamente, né? Os escolheu em algum momento, né? Dando a eles todas as condições para que eles confirmassem a escolha de Deus. Então essa é basicamente aí a diferença que nós temos entre os dois sistemas. Então a gente percebe aí que tem uma diferença, e agora o distanciamento tende a aumentar. E aí eu pergunto, o que você achou de tudo isso que vimos até aqui? Gostaria que você comentasse, que você deixasse aí o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você tem dúvidas, se você acha que essa posição calvinista não tem sentido, ou ela não tem base, ou a posição arminianista, sem a gente criar nenhum tipo de guerra ou conflito.
a gente está aqui buscando mostrar os pontos de convergência, querendo explicar, né? Porque é um tema relevante, é um tema importante para a nossa vida espiritual com Deus, para aqueles que são cristãos, para aqueles que buscam viver pela fé na palavra de Deus, para aqueles que procuram pautar a sua vida com base na palavra. Então eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, se você gostou, se você foi edificado, e você então compartilhasse esse vídeo com alguém, indicasse para algum amigo seu, né? E se você não for inscrito ainda no canal e ficou até aqui me esperando, né, assistindo até o final, então que você pudesse se inscrever no canal, ativasse as suas notificações. Eu agradeço a todos, agradeço a você que ficou até esse momento assistindo esse vídeo. Saiba que aquilo que estamos fazendo aqui, estamos buscando fazer para que você, né, você seja edificado, você tenha informação de qualidade, você venha adquirir conhecimento da palavra de Deus. Desejo a vocês, então, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.